Olá, queridos amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui ao nosso canal Fala Sério Pastor. Muitos têm me perguntado assim, pastor, como é que eu faço para participar do seu canal, mandar minha pergunta, fazer o meu videozinho, gravando meu vídeo aí para aparecer aí no seu canal. É bem simples, você vai entrar nesse link do Instagram que está aparecendo aí, e aí você vai mandar uma mensagem para mim, pastor, olha, vou colocar o meu vídeo aqui para você. Então você pode mandar o vídeo na horizontal, nunca na vertical, aqui no YouTube sempre assim, na horizontal. Você pode mandar aí o seu vídeo, tá certo? Com o celular, de preferência num lugar assim mais silencioso, onde não tenha muito barulho. E aí você pode mandar ali no Instagram. Se não der para enviar, o vídeo ficar muito grande, você fala comigo lá que eu te mando o meu contato e você manda no meu WhatsApp ou no meu e-mail, tá bom? Nos últimos dias, vocês têm notado que eu não tenho postado assim muitos vídeos. Tem sido muito difícil. Eu tenho uma pasta aqui no meu computador intitulada Perguntas dos meus amigos internautas, aqueles que me acompanham. Tem mais de 10 vídeos aguardando respostas. Eu peço perdão a vocês por não conseguir responder todas em tempo hábil. E eu vou dizer o motivo. Eu cuido, assim, de 14 igrejas aqui no Maranhão, em São Luís. É uma bênção. Eu cuido de um distrito aqui na cidade de São Luís. E agora no mês de abril, esse mês que tem a chamado mês santo, né, o mês da Semana Santa, a gente se envolve muito com evangelismo, com batismo, visitação. Então isso exige um pouco mais do meu tempo. Como você sabe, o pastor ele tem um dia de folga. No caso da minha folga é na segunda-feira. Então nem sempre eu tenho conseguido, mesmo na segunda, gravar um vídeo respondendo, ou vários vídeos respondendo a vocês. Eu vou responder todas as perguntas, pode demorar um pouquinho, mas eu vou tentar responder todos vocês, tá certo? Às vezes eu faço uma live, vocês vão ver que eu coloquei aí umas 2 lives. Por que a live é mais fácil? Porque eu não preciso editar. Então quando eu faço uma live no YouTube é muito mais fácil. Eu vou lá, gravo a live rapidamente e aí o que for, foi, né? Do jeito que ficou ali, vai pro YouTube. Eu não preciso fazer edição, colocar detalhes, vinheta e tudo mais. Aqui não. Quando eu vou responder um vídeo que você manda pra mim, então eu tenho que editar, eu tenho que cortar, selecionar falas, enfim. Então demanda um pouco mais de tempo. Por isso, e como eu não tenho muito tempo disponível, eu não estou gravando nos últimos dias. Mas consegui gravar esse aqui, vou conseguir gravar esse. Espero que ele esteja disponível logo aí no meu canal. Deus abençoe vocês, fica com a gente até o final, porque hoje nós vamos falar sobre os bastidores da conferência geral mais badalada da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Olá, pastor Eleazar Domini. É um prazer poder participar do canal Fala Sério Pastor, mandando as minhas dúvidas, as minhas perguntas. Meu nome é Carlos Eduardo, eu sou de Araranguá, Santa Catarina. Também tenho um canal no YouTube, assim como o senhor. Eu faço meditações semanais a respeito da lição da Escola Sabatina. E a minha dúvida como jovem da igreja é referente sobre a Conferência Geral de 1888 da Igreja Adventista. Afinal, o que foi essa Conferência Geral? Por que ela é tão importante? Por que os nomes de Jones, Waggoner, esses homens da igreja foram tão significativos? E por que essa conferência é chamada por muitos como a conferência mais importante da história da igreja? Por que ela é tão significativa e como ela ditou os rumos dos caminhos da teologia da igreja adventista? Eu gostaria muito que o senhor pudesse me responder, se fosse possível. Fala sério, pastor. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigado, Carlos Eduardo, pela sua pergunta, uma pergunta bem interessante. Quero aproveitar para falar para você que o Carlos Eduardo ele tem um canal muito bacana, eu vou deixar no link da descrição, coisa boa a gente indica, e o Carlos Eduardo ele tem um canal muito legal, onde ele comenta ali sobre a lição da Escola Sabatina, Minuto da Lição, é muito legal, uma linguagem bem jovem. Tem outros canais que falam sobre a lição, que estudam a lição, mas eu gostei muito do dele porque tem uma pegada jovem, assim, bem interessante. Então, se você é inscrito aqui no canal e quiser conhecer um pouquinho, olha, são vídeos bem curtos, vídeos pequenos, ali de pouquíssimos minutos, onde ele trabalha cada dia ali o tema da lição, enfim, é muito legal, muito interessante. Se você puder, entre lá, dê essa força ao Carlos Eduardo, eu tenho certeza que vai ser uma bênção para ele também. Bom, para falar desse tema, eu queria indicar para vocês esse material aqui, olha. Eita, a claridade está muito grande, olha aí, pronto, tirar aqui um pouquinho da luz, é que tem uma janela aqui na minha frente, pronto, aqui, olha, a revista Parousia, Minneapolis, 120 anos depois, é da Unaspress, tá? É um material, assim, riquíssimo, sobre este tema. Eu não vou ter como explorar todos os detalhes, mas a gente vai trabalhar aqui um pouquinho.
tá? O que foi a Conferência de Minneapolis, a Conferência de 1888, e por que ela é considerada um divisor de águas? O que aconteceu nessa Conferência Geral que fez com que ela ficasse assim tão famosa no meio adventista? A Conferência Geral de Minneapolis, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, é a responsável pela introdução de uma doutrina, vamos dizer assim, pela ascensão, por vir à tona uma doutrina importantíssima da nossa fé, que é a doutrina da justificação pela fé, tão defendida por Martinho Lutero. Tá? Nesta época, havia dois grupos de pessoas ali principais, não é? Elliot Wagoner e Alonso Trevor Jones, que estavam de um lado. Do outro lado, nós tínhamos o presidente da Conferência Geral, da Associação Geral, George Butler, nós tínhamos Wright Smith e outros integrantes ali que acabaram polarizando esta reunião com assunto de um lado e do outro, né? Um grupo defendia uma coisa e outro defendia outra coisa. Eu vou falar dos bastidores, o que aconteceu antes para que a gente possa entender. Veja, antes de começar realmente a reunião da Conferência Geral, houve meio que uma prévia, como se fosse uma reunião anterior, uma reunião menor, prévia, e que foram discutidos assuntos que nem tinha que ver com a Conferência Geral em si, não era coisa assim que ia ser discutido lá. Então um dos assuntos que foi ventilado ali foi a questão dos 10 reinos ali de Daniel, não é? Da estátua ali de Daniel. Quem seriam esses 10 reinos ali, dos chifres ali de Daniel capítulo 7, aquele animal terrível e espantoso que tinha 10 chifres. E uma parte da igreja defendia que um dos chifres eram os hunos, e uma outra parte começou a defender que seriam os alamanos, não é? Então, assim, a visão mais tradicional da igreja, defendida por Wright Smith e outros, era de que aqueles chifres representariam os hunos, e outros, como o Trevor Jones e o Wagoner, eles começaram a dizer, não, aquilo ali são os alamanos. É uma questão supérflua, foi uma questão supérflua, uma questão assim, de não muita importância para a época, e ainda hoje não é uma questão que nós nos apegamos, mas aquilo gerou um certo impasse por causa da imprudência com que Alonso T. Jones tratou o assunto. O pastor Wright Smith, ele, quando foi falar sobre este assunto, ele disse, olha, eu quero falar do que outros mencionaram, vários estudiosos disseram sobre isso, que eram os hunos e tal, eu não tenho assim, não vou bater o martelo, em outras palavras, estou parafraseando, tá? Eu não quero bater o martelo sobre o assunto, mas é mais ou menos por aqui o caminho, que seriam os hunos. E aí foi passada a palavra para Alonso Trevor Jones, e ele chegou e disse assim, bom, eu quero continuar aqui parafraseando, tá? O Trevor Jones disse assim, bom, como o pastor Wright Smith acabou de dizer que ele não sabe o que está falando, que ele não tem certeza do que está falando, eu não quero ser culpado por aquilo que ele não sabe. Eu não quero ser culpado diante de vocês por aquilo que ele não sabe. Então deixa eu dizer aqui qual é a interpretação verdadeira. E ele foi lá e discorreu sobre os alamanos. Uma maneira muito ferina, ele já começou assim atacando. E o Trevor Jones, ele tinha essa característica, ele era militar, ele tinha sido militar, tinha sido uma pessoa assim muito dura. Ele vem de uma família com essa característica assim, ele tinha uma personalidade muito forte. Só que do outro lado, nós tínhamos também o Wright Smith, que não era lá essa simpatia toda, ele também era uma pessoa de um temperamento forte. Ali criou-se um impasse, que foi levado para a Conferência Geral. E o assunto a ser tratado na Conferência Geral foi justamente o assunto da justificação pela fé. Em especial, foi mencionado na abordagem que foi feita o tema da lei em Gálatas. De que lei o livro de Gálatas está falando? Gálatas, ele está falando sobre a lei moral ou a lei cerimonial? Wright Smith e os demais que estavam com ele diziam que aquela lei ali era cerimonial, foi pregada na cruz, foi cravada na cruz e deixou de existir. Agora não tem nada a ver com a lei moral. Elliot Wagoner e Alonso T. Jones defendiam que a lei ali era lei moral e que nós precisávamos apenas entender o sentido de Gálatas, que não era falar da abolição da lei, mas o propósito dela, que era levar a Jesus Cristo. Todos nós sabemos, nós adventistas, que nenhuma das leis
Na verdade, assim, não existem várias leis. Existe a lei de Deus e ela se apresenta sob o aspecto moral, sob o aspecto cerimonial, sob o aspecto da saúde, sob o aspecto civil. Mas o judeu, de fato, ele não fazia dicotomias, lei disso, lei daquilo, lei daquilo. Não, era a lei de Deus, as ordenanças de Deus. E ela vai subdividindo em aspecto moral, em um aspecto cerimonial, em um aspecto civil. E aquela lei que tinha um aspecto cerimonial, ela era de fato, em sua quase totalidade, tipológica, ou seja, ela tinha uma função que era chegar ao cordeiro, levar ao cordeiro. Então não é que a lei ela é abolida na cruz, a lei, no aspecto cerimonial, ela encontra na cruz o seu ápice, o seu clímax. Então, joga fora, a lei então não serve mais, essa lei foi cravada na cruz. Não, o cordeirinho que era morto encontrou no verdadeiro cordeiro o seu ápice. Então eu não preciso mais matar o cordeiro, porque agora eu já tenho o verdadeiro cordeiro que morreu. Percebe? Então não é uma destituição de leis, mas é um encontro de sombra com realidade. Mas isso aí é para um outro assunto, nós inclusive já abordamos aqui. O fato é que nesta reunião, Alonzo T. Jones e Elliot Waggoner foram muito incisivos. Só que eles estavam tratando do assunto de maneira correta. Eles falaram, portanto, da doutrina da justificação pela fé, mostrando, através da doutrina da justificação pela fé, que o único meio pelo qual o homem pode ser salvo, o único meio, é pela justiça de Cristo, pelos méritos de Cristo, sem o mérito humano. O homem ele não tem como entrar com uma parcela sequer no processo de salvação através de suas obras. As obras do homem nada serve e em nada contribui com a salvação. E aí, como eles deram uma super ênfase nisso daí, alguns começaram a questionar, mas e a lei? E a lei? A gente vai jogar a lei no lixo? Parece que na abordagem feita, alguns ficaram pensando que Alonzo T. Jones e Elliot Waggoner eles estavam tirando a importância da lei, menorizando a lei, como se a lei não tivesse serventia. Na verdade, não foi bem isso que eles queriam. A ênfase deles não era dizer que a lei não serve, mas ela não serve para a salvação. E isso nós adventistas acreditamos. Mas como era um assunto novo, um assunto que estava chegando, causou um impacto no momento, e de maneira que houve ali um impasse muito grande. A senhora White, na época, tomou partido dos dois pastores, Alonzo T. Jones e Elliot Waggoner. Inclusive, posteriormente, ela saiu com eles pregando sobre o assunto da justificação pela fé em vários locais, endossando aquilo que eles haviam mencionado ali. A partir dessa reunião de 1888, Ellen White escreveu muito mais fortemente sobre a questão da justificação pela fé, sobre a questão da justiça de Cristo e dos méritos de Cristo em favor do ser humano, aquilo que nos salva. Bom, é necessário dizer que nem tudo que Alonzo T. Jones e Elliot Waggoner defenderam nos anos posteriores foi assim coerente. Ellen White chega a mencionar, ela diz assim, olha, eu não posso concordar com tudo que eles falaram. Eu estou parafraseando, tá? Mas na questão da justificação pela fé, eles acertaram. Por que eu digo isso? Porque eles chegaram a defender, por exemplo, uma ideia até um tanto perfeccionista nos anos que se seguiram. Infelizmente, nós podemos dizer que daquela conferência geral, os que estavam certos erraram e os que estavam errados acertaram. Pastor, não entendi, foi nada. É que o desfecho de cada um foi muito assim... Foi muito triste para aqueles que defenderam aquilo que estava certo e eles erraram no final. Eu vou falar rapidamente sobre o final da coisa. Tanto o pastor Elliot Waggoner quanto o pastor Jones continuaram pregando sobre este assunto e super enfatizando isto. O pastor Jones, nos próximos 10 anos, se não me falha a memória, 10 anos depois, ele chegou a ser indicado como o redator-chefe da Review and Herald, que era a casa publicadora mais importante daquela época, assumindo uma posição que era de Wright Smith. E, inclusive, o Wright Smith ficou como associado dele, coisa que, se fosse o contrário, muito provavelmente o pastor Trevor Jones não aceitaria. Ele era um tanto orgulhoso. E ele ficou como chefe
E o Wright Smith aceitou, ele ficou como um subordinado ali, como associado. O pastor Jones, ele continuou a escrever sobre este tema, e o pastor Smith e outros que se posicionaram contra a princípio, quando viram os textos de Ellen White e como ela endossou o assunto, eles voltaram atrás, pediram perdão. Inclusive o pastor Smith, ele fez questão de pedir perdão várias vezes, e ele fez isso inclusive numa assembleia geral da igreja. Ele fez questão de ir lá e dizer que ele sentia muito que ele estava errado e que ele gostaria de se retratar. Infelizmente, o pastor Jones, ele pouco tempo depois começou a se envolver com um indivíduo por nome John Harvey Kellogg, um médico de uma mente brilhante, fantástico, um homem que quando ele fazia suas cirurgias ele era conhecido porque as cirurgias que ele fazia e a costura que ele fazia ali com as suturas, né, que ele fazia na pele de uma pessoa não deixava marcas, a cicatriz era quase invisível, ele era conhecido por isso, ele tinha uma mão assim, sabe, para fazer cirurgias, enfim, era um homem de uma mente fabulosa, mas começou a enveredar pela teologia de maneira equivocada e ele começou a defender o panteísmo. John Harvey Kellogg começou a dizer que Deus estava em todas as coisas, que Deus é um orvalho e tudo mais, ele começou a falar essas asneiras e o pastor Jones começou a se envolver com ele, bem como o Wegener também. O Wegener, ele super enfatizou de tal maneira a questão da justificação pela fé, a ponto de achar que a justiça de Cristo cobria pecados, e não o pecador. E ele começou a defender a ideia de que ele poderia ser santo, de que ele poderia viver na presença de Deus, mesmo vivendo em pecado deliberadamente, que é diferente de um pecador que erra e que se arrepende e está na presença de Deus solicitando a sua graça. É diferente de um indivíduo que ele quer continuar na prática do erro e achando que Deus vai aceitar ele da mesma forma. Ele então começou a se envolver emocionalmente com uma outra mulher que não era sua esposa. A senhora White mandou muitas cartas para ele, inclusive ela teve uma visão onde ela viu, se não me falha a memória, ele deitado no colo dessa jovem ou ela deitada no colo dele. E Ellen White escreveu muito forte para ele, olha, Satanás quer destruir a sua vida, você não pode dar lugar ao diabo. Infelizmente o pastor Wegener apostatou. Aquele que defendeu uma doutrina tão bonita, a doutrina da justificação pela fé, acabou apostatando. O pastor Jones envolveu-se com o Harvey Kellogg e em 1903 ele escreveu um livro que é muito utilizado hoje por um ramo conhecido como perfeccionistas, aqueles que defendem a perfeição cristã, você viver aqui na terra sem pecado, Jesus tinha a mesma natureza que nós temos no sentido pecaminoso e tal. Uma turma que defende umas ideias assim bem estranhas à Bíblia e ao espírito de profecia. E o Alonso T. Jones escreveu esse livro e Ellen White começou a bater forte contra as ideias dele. Inclusive, me admira muito que esses grupos perfeccionistas hoje utilizem desse livro do Alonso T. Jones para justificar a sua doutrina. Sendo que nessa época Ellen White chega a declarar que a mente de Alonso T. Jones já estava a serviço de Satanás, junto com John Harvey Kellogg. Eu estou naturalmente parafraseando, mas ela fala fortemente contra ele. E ele escreve um livro ali falando sobre perfeccionismo, e ele é considerado, o Alonso T. Jones, ele é considerado como o pai do perfeccionismo dentro da Igreja Adventista. Ele posteriormente, mesmo recebendo as cartas de Ellen White, continuou na sua prática, abandonou a fé, escreveu um livro contra Ellen White e abandonou os caminhos do Senhor. Os que acertaram, os que estavam certos, erraram. Os que estavam errados acertaram. Ou seja, os que estavam certos lá em Minneapolis, o Alonso T. Jones e Elliot Wegener, mais tarde erraram e abandonaram a fé, abandonaram o navio, perderam muito provavelmente a salvação. Os que estavam errados, o Wright Smith, George Butler e outros, acertaram, posteriormente voltaram. O pastor Smith, depois de alguns anos, voltou a ser o redator-chefe da Review and Herald, assumindo novamente o posto que era dele antes. Ellen White escreve uma frase muito interessante, ela diz assim, em outras palavras, vou resumir, ela diz que ela estava feliz porque ele tinha retornado àquele posto do qual ele nunca deveria ter saído.
Ela tinha uma apreciação grande pela pessoa dele, pela maneira como ele era responsável. Ao passo que Alonso T. Jones e Elliot Wagoner, quando abandonaram o caminho, passaram a ser praticamente inimigos da igreja, inimigos da fé, inclusive inimigos da própria senhora White. Pastor, então o que eles defenderam lá em 1888, foi certo ou foi errado? Ellen White, ela diz que não podemos jogar tudo aquilo que eles defenderam lá e dizer que tudo aquilo foi um erro porque eles abandonaram a fé depois. O que eles disseram de certo é certo, porque o certo é certo e ponto final. Naquela época, aquilo que eles defenderam foi correto. Se eles abandonaram o barco depois, paciência, mas eles defenderam o que era certo naquele momento. Infelizmente, abandonaram o caminho. E aqui serve de lição para nós, sabe? Para a gente refletir. Às vezes a gente pode estar defendendo aquilo que é certo, a gente pode estar no caminho certo, mas a frase falada por Jesus Cristo é válida. Quem está em pé, cuide para que não caia. Vigiai. Então, nós que estamos aí na linha de frente, pastores, você que é líder de igreja, você que está à frente, tome cuidado. O inimigo, ele sempre vai tentar derrubar os filhos de Deus. Então, nunca se permita ser enganado pelos ardis de Satanás. Tá bom? Que essa história possa nos fortalecer e nos dar o exemplo, né, de como não agir. Essa foi a conferência de Minneapolis, uma conferência tão conhecida, tão famosa pelos embates que houve ali, mas a doutrina da justificação pela fé finalmente veio com tudo para a igreja adventista. Infelizmente os proponentes dela não permaneceram na fé, mas o importante é que Deus trouxe a sua mensagem para o seu povo. Grande abraço, Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.